está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, vou fazer o agradecimento especial para o nosso parceiro, a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio, que torna esse conteúdo possível. Hoje, a nossa convidada é jornalista com MBA em gestão de pessoas e tem uma grande experiência em comunicação corporativa e responsabilidade social. Ela atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais e foi docente por 12 anos. Desde 2021, é diretora de Gestão de Pessoas e Performance Social da Ouro Fino Agrociência, liderando iniciativas estratégicas para o negócio e projetos de impacto social. Eu vou conversar com a Luciana Delbu. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, Fábio, tudo bom com você? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, uma alegria estar aqui com vocês. Ótimo. Luciana, estamos bastante ansiosos aqui para aprender um pouco mais com as suas experiências e eu queria que você começasse contando um pouco para a gente aí sobre a sua trajetória até você chegar no agronegócio. Vamos lá, né? Não pode falar muito, senão denuncia, né, a experiência, né, Fábio? Mas vamos lá, como você enunciou já, eu sou jornalista, né, de formação, me formei pela PUC de Campinas, e eu achei, Fábio, que eu fosse fazer uma carreira tradicional como jornalista, né, e no começo fiz uma carreira tradicional como jornalista. Eu atuei em rádio, né, comecei no rádio, o que me ajuda muito na vida, eu digo, sabe? Porque o rádio ensina a gente a improvisar, né? Traz muita malemolência, sabe? Jogo de cintura. Então, eu comecei no rádio, depois fui para a televisão, fiz jornal, fiz revista também, e assessoria de imprensa, né? E quando eu fui para a assessoria de imprensa, eu entendi que a carreira corporativa podia ser um caminho, principalmente porque você vai ganhando mais maturidade, né, e vai entendendo que para você ter uma certa estabilidade na carreira como jornalista, o mundo corporativo passa a ser uma necessidade, porque infelizmente o jornalista não é tão bem remunerado, né, no Brasil. Então, eu acabei migrando para o mundo corporativo, também porque eu achei interessante, né? Achei que tinha condições de contribuir para o mundo corporativo com algumas habilidades que as pessoas já percebiam assim desde criança, que é a capacidade para liderar mesmo, né? Para trabalhar em grupo, enfim. Isso foi, sabe, começando a surgir, né? E aí, da assessoria de imprensa, eu acabei migrando para o RH, né? Porque é uma porta de entrada mesmo para o mundo corporativo. E aí eu comecei a assumir algumas disciplinas da área de gestão de pessoas, passei por setores importantes, desde o setor público até depois o setor automotivo, trabalhei na indústria de elevadores e cheguei à indústria farmacêutica, onde eu fiquei por 8 anos. Foi na indústria farmacêutica que eu fiz essa transição efetiva da cadeira executiva de comunicação para a cadeira de recursos humanos, onde eu me tornei especialmente uma diretora de recursos humanos, e agora eu já estou há 4 anos no agronegócio, como diretora de gestão de pessoas da Ouro Fino Agrociência, como você bem colocou. Então, eu tive essa trajetória tradicional de comunicação, eu fui jornalista por muitos anos e fiz o que eu chamo de ampliação de carreira, né? Muitas vezes o que acontece é o contrário. Eu tenho muitas colegas de recursos humanos que fizeram a trajetória de RH e abarcaram a comunicação. Eu fiz o contrário, eu comecei em comunicação e abarquei o RH, né? Eu falo que o RH me conquistou, sabe? Me trouxe para ele, né? Tornou-se realmente uma paixão, uma missão também de vida, porque é uma área extremamente estratégica para o negócio, muito importante dentro das organizações, mas também de muita responsabilidade, naturalmente, mas também de muita sensibilidade, né, que exige que você esteja atento às pessoas e que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Então, eu estou muito feliz e sou muito realizada naquilo que eu faço hoje. Muito bom.
E, Luciana, você, antes de chegar no agro, você passou por outras áreas, né? Que a gente comentou aí, farmacêutica, de Sim. elevadores e tudo mais. E qual foi aí, você consegue destacar aí algumas diferenças que você viu do agro para esses outros setores? Mas com toda certeza. A primeira delas, eu vou falar das pessoas. Sabe, Fábio, eu estava tendo essa conversa essa semana. Eu fui para o Mato Grosso essa semana, né? O coração Uhum. do agronegócio está no Mato Grosso, né? Na BR-163 ali. Estava fazendo um trabalho de campo com a equipe comercial da Urufina essa semana. E eu estava conversando justamente isso com uma colega da área comercial. Ela me perguntava, né, que eu fiquei tanto tempo dentro da indústria farmacêutica, e eu dizia para ela que a principal diferença que eu via era nas pessoas. As pessoas do agro são especiais. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro que o agronegócio, eu não sei se porque a gente lida com a terra, com o clima, com coisas muito simples no fim do dia, né? As pessoas são simples. Então, a tratativa, ela é sempre muito agradável, tá? Então, eu quero dizer que o ambiente de negócios é sempre muito agradável, né? Por mais que nós estejamos sempre muito pressionados, sim, pelo resultado, também pelo clima, né? Por todas essas variáveis que eu Uhum. coloquei, pelas dimensões continentais do nosso país, né? Pelas políticas públicas ou falta delas, por tudo isso que incide, né, sobre o agronegócio, nós temos uma comunidade do agro no Brasil, vamos dizer assim, que é muito boa, né? A gente vê as pessoas se ajudando muito, se apoiando muito. Então, eu gosto desse ambiente do agronegócio. Não que eu não gostasse da farma, do automotivo, eu aprendi muito nessas empresas. No automotivo, por exemplo, você aprende a trabalhar praticamente sem margem, você aprende a Uhum. trabalhar sem orçamento, né? Você vem de um modelo de gestão super espartano, você aprende a fazer o seu trabalho sem recurso. E isso é muito legal. E também ferramentas de gestão que são as mais modernas. No setor automotivo, você adquire esse conhecimento. Na indústria farmacêutica, você tem acesso a tudo que há de ponta em termos de pesquisa, de inovação. E isso é incrível. Então, você conhece pessoas também que são geniais, né, que te puxam para Uhum. cima, te desenvolvem. E eu tive a chance de trabalhar com mentes brilhantes. Então, isso certamente me transformou como pessoa e como profissional, né, me moldou também profissionalmente. No agro, eu estou tendo a chance de conhecer gente especial, sabe, assim, e Legal. aprender com essas pessoas a ter resiliência, a entender que o mundo não foi criado, sabe, em 2 dias e que a gente não nasceu de 3 meses, né? Que tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Isso é bonito de se ver no agronegócio, mas ao mesmo tempo que você não pode perder as boas oportunidades, né? Uhum. Outra coisa que eu vi no agro, que estou vendo, né, acontecer cada vez mais, o quanto o agro no Brasil é pujante e o quanto a gente tem, né, de tecnologia, de inovação também, óbvio. Hoje isso, o agro é incrível nesse sentido, mas que não perde a conexão com as pessoas, né? O quanto isso caminha lado a lado. Então você tem muita tecnologia, mas você continua tendo muita valorização das pessoas. Então eu gosto muito e estou muito feliz nesse segmento, tenho aprendido cada dia mais. Outra coisa legal que eu sempre falo, nunca vi tanta ferramenta financeira, né? É um Sim. segmento, em função da forma como o mercado acontece, nunca vi tanta ferramenta financeira na minha vida como temos no agro. E isso é como você falou, né, para mim aqui, que é um MBA, o que você faz aqui, entrevistando tantas pessoas, eu também, convivendo com os meus colegas na Urufino, cada reunião é um MBA diferente, né, de aprendizado, em função do quanto o agronegócio nos desafia. Muito legal, muito bacana essa sua colocação aí.
principalmente com relação às pessoas, né? Que parece que o agro é uma comunidade e é realmente diferente como as pessoas são e lidam umas com as outras e tudo mais. Além dessa complexidade que tem o agro que as pessoas não têm ideia. E como você é da área de comunicação, eu queria te perguntar isso também. O agro brasileiro é tão pujante, tão forte, tão impactante aqui dentro do país, e a gente ainda tem, a gente sempre fala disso, dessa dificuldade que o agro ainda tem de falar fora da bolha, né? Para as pessoas que não são do agro. Muita gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Eu estava agora essa semana na feira lá em Cascavel, na Show Rural, e eu cruzei com uma pessoa falando, parecia alguém da Faria Lima, sabe? Tava andando assim no telefone e eu cruzei com a pessoa e a pessoa falando no telefone, cara, você não faz ideia do que é isso aqui, o pessoal de São Paulo não sabe o que é isso, a gente precisa trazer eles e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa dificuldade do agro também, da comunicação, de comunicar tudo isso que é o agro brasileiro para quem não está envolvido no setor. Porque tem muito isso, né, de uma visão muito distorcida das coisas ali, e muita gente criticando, sem conhecer. O que você me falaria aí sobre esse aspecto? Sabe, Fábio, olha, eu adoro falar sobre isso, por algumas razões, né? Porque assim, eu tenho realmente essa formação e essa trajetória original de comunicação. Hoje estou, né, na área de gestão de pessoas que também tem esse viés da comunicação. E o que a gente faz na Ouro Fino a gente junta um pouco isso para trabalhar a nossa marca empregadora, inclusive, né? Porque, veja, a gente está num país em que o agro é tão importante para a empregabilidade, né, para empregar as pessoas, é um setor tão importante, e a gente precisa atrair talentos. E os talentos nem todos são engenheiros agrônomos, né? Então a gente precisa atrair com outras formações. E às vezes eles olham com um certo preconceito em função de tudo isso que você está colocando. Então a gente teve que fazer, por exemplo, na Ouro Fino, um super trabalho de marca empregadora. E é o que a gente tem feito, a Ouro Fino se tornou uma marca desejada hoje de Great Employer, né, como a gente chama, em função desse trabalho. Pelos jovens, inclusive, e tal. Tenho bastante orgulho desse resultado que a gente alcançou. E foi muito em função disso, né, da gente mostrar, dentro e fora, o quanto nós contribuímos, não só para a economia do nosso país, mas para a segurança alimentar, né, para a geração de emprego, e o quanto, de fato, o agro no nosso país, ele é seguro. O quanto se faz a agricultura de modo seguro no Brasil. Nós temos todas as normas, todas as legislações de primeiríssimo mundo, né? Nós somos o segmento talvez mais regulado. A gente responde para MAPA, Anvisa e IBAMA, sabe? Então, assim, está tudo extremamente regulado, não tem como a gente sair das quatro linhas, né? A gente faz as coisas do jeito que tem que ser. E olha o quanto a gente contribui. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu era alguém da Faria Lima até 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Eu trabalhava exatamente na Faria Lima, num escritório de 400 pessoas. E eu talvez fosse uma das pessoas que tinha exatamente essa visão, sabe? Ou uma visão, talvez não com esse preconceito exato, mas uma visão muito limitada ou parcial do que era o agro. Embora fosse, e sou filha de produtor, entendeu? Não necessariamente de produtor rural, mas meu pai, por exemplo, tem uma granja, né? Então, assim, e eu tinha uma visão, né, ali já calibrada, mas não ampla, muito, muito, muito restrita do que é efetivamente o agro. E aí, quando eu venho para esse segmento e faço esse mergulho, né, que eu tive que fazer para poder atuar da maneira profunda como eu atuo hoje, com a responsabilidade que eu tenho, eu fui entender exatamente como é que se faz o negócio, qual é o nosso ambiente de negócios. E eu acho que a gente precisa mesmo contar mais essas histórias, para as crianças, inclusive.
Então, como é que a gente faz, por exemplo, eu vou dar o exemplo do que nós trabalhamos na nossa empresa. A gente faz isso dentro de casa. E eu acho que as empresas do agro têm essa missão. A gente tem que começar dentro de casa, Fábio. A gente precisa contar isso para os funcionários. Quem trabalha no agro precisa falar com orgulho do que faz. E precisa contar para as famílias o que faz. Então, vou te contar uma coisa que a gente fez. Nós fizemos, e eu sei que muitas empresas fazem também, tá? Mas vou falar do que a gente fez. Nós fizemos no Dia da Criança uma cartilha para os filhos dos nossos funcionários, né? Então, o nosso funcionário levou para casa uma cartilhazinha com uma história em quadrinhos, contando o que ele faz, né? Nós fazemos remédio para planta, o defensivo agrícola. Então, como é que eu vou contar para a criança o que é isso? Então, é remédio para planta. E tá lá a historinha para a criança pintar, né? E o pai poder chegar em casa e contar para o filho dele por que aquilo é importante. Porque se não tiver esse remédio, não tem a plantação do milho, não tem a soja, né? Não tem o algodão, não tem, enfim, o cereal. E a gente precisa começar a contar isso de dentro para fora, realmente. E fazer com que esse orgulho seja semeado na juventude, né? Para que essa história seja contada da maneira correta, sabe? Nós estamos 100% corretos o tempo todo, Fábio? Não, como todos os segmentos, nós temos as nossas fragilidades, a gente sabe disso, sabe? Todos os segmentos têm. Só que é importante que seja dito o que é correto e justo. Então, eu acho que a gente tem espaço para trabalhar dentro de casa, né? E os principais formadores de opinião somos nós, que trabalhamos no segmento. Então, eu acho que o papel, por exemplo, da área de gestão de pessoas é fazer dos nossos colaboradores embaixadores dessa causa, né? Embaixadores do agronegócio, sabe? E das nossas famílias também. Então, hoje eu tenho, por exemplo, meu filho que usa, né, um chapéu ou uma camisa da empresa onde eu trabalho, super orgulhoso. E ele conta para as pessoas, ele fala, minha mãe trabalha numa empresa que faz remédio para plantinha, sabe? A maneira como ele explica para os coleguinhas dele o que eu faço, né? Então, eu acho que é um caminho. A gente tem muito para fazer, ainda tem, porque eu sei, a gente luta, às vezes é uma luta meio desigual, desleal contra, né, algumas coisas que já se tornaram lugares comuns, né, assim, de informação, de desinformação contra o agro. Mas a gente tem espaço para. Nós somos muitos. E a nossa comunidade é grande. Então, acho que se a gente fizer um trabalho institucional bem feito nesse sentido, começando dentro de casa, né, com as pessoas que trabalham no agro, eu acho que a gente tem chance, sabe, de reverter isso gradativamente, especialmente com as crianças e com os jovens. Legal. Muito legal esse exemplo que você deu aí do remédio para a plantinha, né? Acho que se a gente não... Se quem está no agro não contar a sua história, o que está acontecendo, a gente fica sujeito a outras pessoas que não vivem essa realidade contar com a narrativa delas, né? Um exemplo é essa questão do remédio para a planta. Você vai na escola, tem escola ensinando que é veneno. Então, a narrativa, você consegue controlar a narrativa quando você explica o que você está fazendo, né? Fábio, eu vim da indústria farmacêutica. O que é o remédio que a gente toma? Se eu for levar ao pé da letra, entendeu? Então é um veneno também. Se eu tenho o antibiótico, a pessoa está doente, eu não vou dar o antibiótico porque ele é um veneno, sabe? Tudo bem, eu não vou nem entrar em profundidade, porque daí vão querer discutir tecnicamente, cientificamente. Vou só falar do conceito, né? Porque a gente está falando do conceito aqui. Pensa comigo, o tamanho, a dimensão do que a gente tem de soja, de milho nesse país e tudo mais. A gente vai querer controlar isso como? Para poder garantir a segurança alimentar, sabe? Então, é mais ou menos isso. Conceitualmente falando, eu tô querendo dizer, como eu ensinava para o meu filho, né, quando eu estava na farma. Olha, a mamãe trabalha na indústria da saúde,
não é na indústria do remédio, não é na indústria da doença, eu trabalho na indústria da saúde. Hoje, para mim, eu trabalho na indústria da saúde também, sabe? Na indústria da saúde das plantas, né? Das culturas, entendeu? Que garante a saúde das culturas, para que a gente possa alimentar o mundo, nutrir o mundo. Essa é a minha visão. Então, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma e defender o que a gente faz com orgulho, entendeu? Boa. Porque a gente está regulado, sim. A gente faz as coisas de uma maneira num ambiente regulatório muito estruturado. Seja qual for o governo, sabe, Fábio? Não é nenhuma questão de governo. Hoje, isso está institucionalizado. Se você pegar a nossa Anvisa, ela é um órgão, independentemente do governo que esteja, que é muito mais sólido, com as exigências, com as normativas e tal, de igual para igual, ou até muito mais do que qualquer órgão internacional. E a gente está aqui, atuando sob essa legislação, sobre essa regulação. Então, e nós estamos aqui fazendo negócios nesse ambiente. Olha como isso é importante. Verdade. Né? Muito bom. E Luciana, o título do seu cargo aí, eu nunca tinha visto esse ainda, de gestão de pessoas e performance social. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte, o que seria essa performance social e quais são as principais iniciativas aí que você trouxe ou que a empresa tem feito e que tem trazido impactos aí positivos. Claro. Aqui a gente chama de performance social porque vai além da responsabilidade, né? Uma coisa é você ter responsabilidade, outra coisa é você efetivamente atuar. Então, você tem que ter performance, tem que performar socialmente, como uma empresa socialmente responsável. E a Ouro Fino, ela nasceu assim, né? Nós, Ouro Fino Agrociência, nós somos um spin-off da Ouro Fino Saúde Animal, né? Que é uma empresa de mais de 30 anos também do agronegócio, que é a mais conhecida, a nossa irmã mais velha, né? Que tem gestões diferentes, que são empresas diferentes, negócios diferentes, mas que atuam no grande guarda-chuva do agro. E ambas as empresas nasceram de dois acionistas de Ribeirão Preto, que fundaram a empresa em Ribeirão Preto, e que são muito conectados com a comunidade. Então, para ter uma ideia, Fábio, essa empresa original era uma empresa que tinha uma horta que servia, né, distribuía os alimentos para as pessoas que trabalhavam na empresa. Todo mês as pessoas iam lá e recolhiam os seus alimentos. Uma empresa que tinha escola, né, para os filhos dos colaboradores, originalmente. Uma empresa que sempre nasceu com um caráter assistencial, como muitas organizações no Brasil, né, suplementando aquilo que o Estado não conseguia oferecer, natural, num país de terceiro mundo, isso é a nossa história, que era, né, um país de terceiro mundo. Isso é comum, e essa conexão com a comunidade, então, ela está no berço da Ouro Fino. A empresa vai se profissionalizando, ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando relevância no mercado e tal, e tudo isso vai se tornando uma política, né, de gestão social, de responsabilidade social, de consciência social, de amplitude, né, e vai se tornando parte do nosso pilar de ESG, hoje, da nossa governança. Então, isso vai ganhando os contornos com projetos efetivos. Só que está na nossa origem, por isso que eu faço questão de dizer, não é uma coisa que foi criada porque virou moda ou porque isso faz parte das exigências por conta dos financiamentos, por conta disso, por conta daquilo. Não, ela está no cerne, né, da história dessa empresa, entendeu? Então, é bem bonito, eu falo disso com bastante orgulho. A gente só transformou, deu realmente o caráter mais técnico, né, para toda essa origem da empresa. Então, hoje, a gente apoia essencialmente projetos da região de Ribeirão Preto e Uberaba, que é onde fica a nossa fábrica, né? Nós temos uma fábrica sensacional em Uberaba, considerada uma das fábricas mais modernas de defensivo agrícola no mundo. Então, nós apoiamos projetos na área de educação, principalmente o
Hoje o nosso pilar social, ele está na educação, então um dos principais projetos são da área de educação, esportes, né, com base também na educação. Em Ribeirão Preto, o grande projeto que a gente apoia é o Progete, que forma jovens para o mercado de trabalho, mas nós temos, dentro da Ouro Fino, um projeto chamado Gerações de Ouro. Esse é hoje o nosso carro-chefe, tá? Social. O que é o Gerações de Ouro? O Gerações de Ouro nada mais é do que a formação de jovens talentos. Ele foi desenvolvido por uma iniciativa do nosso CEO, porque ele foi aprendiz do Banco do Brasil, né? Então, quando ele assumiu como CEO, ele trouxe essa ideia, ele falou, eu quero um programa tão efetivo quanto aquele do qual eu fiz parte, porque hoje eu sou um CEO em função lá, né, da sementinha que foi plantada em mim quando eu era um menino, como aprendiz, e eu quero poder fazer a mesma coisa agora. Então, a gente criou um programa super estruturado dentro da Ouro Fino, com jovens que estejam em situação de vulnerabilidade social, eles vêm para a Ouro Fino, são formados por instituições parceiras da Ouro Fino, com a formação técnica, né, que é exigida pelos programas de profissionalizantes, né, pelos programas profissionalizantes, mas dentro da Ouro Fino, eles passam por um programa de desenvolvimento junto com os nossos mentores, que são os nossos funcionários, tá? E eles fazem um rodízio pelas nossas áreas, né? Ficam 2 anos aprendendo com os nossos gestores, tá? E são formados pela nossa universidade corporativa e também recebem a formação psicossocial, eu diria, né? Tem acesso a todo o conteúdo psicossocial também. Ao final dessa formação, que é muito sólida, que a gente oferece, boa parte deles acaba contratada para as posições de entrada da Ouro Fino. Então, hoje, eu diria que 100% das posições de assistentes, que são as posições de entrada na Ouro Fino Agrociência, são preenchidos com jovens oriundos do programa Gerações de Ouro, tá? Então, esse é hoje o nosso carro-chefe voltado para a educação, né? A gente tem muito orgulho disso. Adicionalmente, nós somos uma empresa totalmente focado, né, a gestão do meio ambiente, por exemplo, hoje 100% da água utilizada, né, para a nossa produção na fábrica de Uberaba é proveniente de reutilização, né, então a gente já tem, assim, muitas das nossas iniciativas, né, são já qualificadas como iniciativas verdes, né? Nós temos aí uma certificação ESG recente, que a gente tem uma certificação de ESG recente, que a gente fez como se fosse uma espécie de auditoria, né? Para a gente ter um selo, e a gente achava que estava bem aquém, sabe, Fábio? Como muitas empresas do agro acabam achando, né? A gente fala, a gente está tão... A gente assim, ouve tanto falar da gente mesmo, que a gente acaba achando que a gente realmente está lá para trás, sabe? E aí fizemos, né? Passamos por uma auditoria, porque queríamos uma certificação também, né? ESG. Sabíamos que tínhamos muitas iniciativas, mas a gente queria entender o que mais a gente precisava fazer. E aí a Bureau Veritas veio nos credenciar, e a gente já estava, assim, né, super bem posicionados, e obtivemos esse selo recentemente. Então, além das ISOs todas, temos também agora esse selo ESG. O nosso comitê de ESG é super atuante, a gente tem uma publicação anual de um relatório de atividades que traz, que qualquer pessoa que entrar no site da Ouro Fino vai conseguir acessar, né, com todo o compilado das nossas atividades que traduzem a nossa governança, e vão entender o estágio de governança que a Ouro Fino está. Eu trago isso com muita alegria, sabe, por ser uma empresa nacional nesse estágio. Muito bom. Parabéns para você e para a empresa aí, que muito bacana esse lado também, que acho que é importante, né?
vocês, isso que você falou é muito legal, de vocês já muito antes de surgir essa onda, a moda do ESG e tudo mais, a empresa já se preocupava com isso e a certificação foi só um cheque ali, porque já Consequência. tava tudo implementado, né? Muito legal. E assim, né, Fábio, isso é parte do negócio, não é nada Sim, demais, sabe? Não pode ser uma maquiagem, né? Porque senão vira o que está exato, acontecendo agora. A gente está vendo muitas empresas voltando atrás em uma série de práticas, porque virou um extremo, né? Virou exato, uma história que foi construída, uma narrativa que teve que ser construída para criar uma imagem. Quando não é exatamente, genuíno, é assim que acaba funcionando e vira um gasto, né, para as empresas. exato. Quando é genuíno, quando faz parte realmente do negócio, está dentro, né, do dia a dia da empresa, não é uma despesa, é algo que tem a ver realmente com a forma de atuar da empresa. E na Urufino a gente pode dizer que é assim que funciona. Show. E falando nisso também, um dos pontos que também se fala muito é a questão da presença feminina, né? O agro tradicionalmente é um setor De meninos. machista, de meninos, e como muitos outros setores da indústria também, outras indústrias, sempre foi. E a gente viu esse movimento das mulheres ganhando cada vez mais espaço em todos os setores. E aí eu queria te perguntar isso, quando você chegou no Ourofino também, e o que você tem visto no agro, também tem tido o mesmo crescimento que a gente está vendo em outros setores, a gente vê também no agro, né? Sim, ainda bem, né, Fábio? Ainda bem, nossa. Eu tenho visto cada vez mais, aliás, eu acho que as mulheres já são, se não a maioria, olha, são de igual para igual o número de estudantes já de engenheiras agrônomas. Preciso até me Uhum. atualizar sobre esse número, mas eu acho que já são maioria, se eu não me engano, tá? Nas empresas hoje ainda falta essa mais paridade, né? Especialmente em posições de liderança, tá? Ainda falta paridade, mas está aumentando sim, significativamente. E uma coisa que é muito legal, que a gente está vendo, mais produtoras rurais, mais propriedades rurais sendo geridas por mulheres. E isso é Sim. muito, muito bom. Eu tive a oportunidade recentemente de estar em Londrina, né? Eu estava ali na região, estava no Paraná, na verdade, próximo a Londrina, numa feira, promovida por uma cooperativa, e tive a chance de falar com um grupo de mulheres produtoras rurais sobre o jeito feminino de liderar, né? Uhum. E a gente levou lá uma série de insights, né, sobre esse jeito feminino de liderar, porque eu entendo que existe uma vantagem competitiva, sabe, Fábio, nesse nosso jeito feminino, especialmente na nossa capacidade multitask, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e da nossa visão sistêmica. A gente consegue fazer uma leitura de cenário muito rápida, Uhum. tomar decisões às vezes que são difíceis e assumir riscos de forma mais rápida também. E isso traz uma vantagem competitiva para mulheres. Trouxe aqui só duas das características que eu explorei lá com elas. Aham. E, assim, um auditório lotado, né, de produtoras rurais, de mulheres assumindo as propriedades ali e tocando os negócios. E eu acho que a gente tem que falar disso cada vez mais, porque senão a mulher, ela só vai perceber que ela é capaz de fazer isso quando ela fica viúva ou quando ela se divorcia e ela se vê diante da necessidade de assumir a frente de algum negócio, sabe? Quando, na Sim. verdade, ela é parceira do negócio, ela é dona, ela é proprietária do negócio também. Então, ela tem que Sim. começar a ter voz ativa, né, para a tomada de decisão. E nas empresas, a gente tem feito cada vez mais um trabalho de empoderamento da liderança feminina. Lá nesse evento que eu te falei, a gente lançou, pela Ourofino, um braço de um programa que a gente já tinha lançado no ano passado, chamado Consciência Agro. O Consciência Agro também não deixa de ser uma iniciativa social da Urufino, Uhum.
que a gente faz? Nós abrimos para todas as mulheres do Brasil, inclusive quem quiser entrar no nosso site hoje pode ver, entrar lá, vai encontrar essa informação e pode até se inscrever já para as outras turmas. Nós abrimos para qualquer mulher. Você é costureira, você faz bolo para vender, enfim, você estuda odontologia e você quer conhecer do agro, entendeu? Seja você quem for, você é mulher, você quer conhecer o agronegócio, você ouviu falar bem do agro. Você entra lá no nosso site e você se inscreve na nossa universidade corporativa. E nós formamos essas mulheres, a gente dá um curso básico, vamos dizer, de formação de mulheres para o agro. Então, nós estamos fazendo isso hoje, a gente já tem mais de 300 mulheres formadas no Brasil inteiro, nesse curso, nesse treinamento. E agora, em função dessa iniciativa em parceria com essa cooperativa, que é a Cocamar, a gente abriu um braço, né, um conteúdo específico para mulheres decisoras do agro, ou seja, aquelas que já são líderes, que são proprietárias, né, que são tomadoras realmente de decisão. E agora a gente vai iniciar, então, esse curso especificamente para as decisoras. Porque elas estão chegando, né? E ainda bem, estão chegando, estão tomando seu espaço, e a gente precisa de cada vez mais mulheres, até porque demograficamente somos a maioria, Fábio, e o agro vai precisar das mulheres, entendeu? Porque vai começar a faltar gente no negócio, e aí tem mulher, então precisamos de mulheres qualificadas também para o agronegócio. Não, muito bom. E a tecnologia veio para ajudar isso também, né? Antigamente, para você dirigir um trator, por exemplo, você tinha que ter força física. Hoje, você aperta um botão e vai no ar-condicionado, né? Pois é, fica mais fácil, porque nós somos diferentes nisso. Então, as mulheres não têm essa mesma força física, né? E olha que legal. Então, hoje isso já possibilita, você tem toda a razão. É isso aí, as mulheres vão dominar o mundo. Ô, Luciana, e com relação, você aí como uma gestora de recursos humanos, que você vê aí de tendências para o futuro, nessa gestão do RH, no agro, com relação à cultura organizacional, inovação? O que você acha que vem por aí de tendência nessa área de RH aí, principalmente aí dentro do agro? Olha, não tem jeito de não falar sobre inteligência artificial, tá? Eu acabei de sair, antes da gente começar esse papo aqui, eu acabei de sair de uma reunião com a minha equipe sobre IA, né? Porque a gente está, nesse momento, na Ourofino, implementando um projeto de inovação amplo para a empresa inteira, e a gente está fazendo um inventário de processos que possam ter a contribuição da inteligência artificial para toda a empresa. Então, a gente está olhando também dentro da nossa área, né, de gestão de pessoas, o que é que a gente pode ter a contribuição de inteligência artificial. E a gente já tem, né, em algumas frentes, por exemplo, recrutamento, seleção, em algumas frentes mais transacionais, como a administração de pessoal e tal, mas a gente está se provocando, né, onde mais a gente pode ter essa contribuição. Então, eu diria para você que quanto mais as pessoas dominarem essas ferramentas e conhecerem de inteligência artificial, mais a empregabilidade delas vai se tornar favorável, né? Porque, e não é que a inteligência artificial vai nos substituir, Fábio. A gente precisa conhecê-la, nós precisamos dominá-la, né? Para utilizá-la a nosso favor. É isso. Então, isso é uma tendência inevitável, assim, ela já é uma realidade, na verdade. E a gente tem muita oportunidade, a gente precisa perder medo da inteligência artificial, começar realmente a utilizar desmedidamente, eu diria. Existe uma questão que, ao mesmo tempo que eu falo de inteligência artificial, eu vou falar para você que a gente precisa voltar ao básico em algumas coisas. E aí eu vou falar de cultura. A gente teve, no pós-pandemia, e na pandemia, de um modo geral, a gente aprendeu muita coisa, a gente desaprendeu muita coisa também. Muita coisa que a gente aprendeu. Nós somos capazes de fazer coisas incríveis como essa que a gente está fazendo aqui. Você está em Campinas, eu estou em Ribeirão Preto,
e nós estamos batendo esse papo, gerando um conteúdo que alguém, sei lá, no Iapoque, no Chuí, vai conseguir acessar, ou fora do Brasil, e olha que legal, né? A gente entendeu que o mundo é amplo e restrito, e que a gente não precisa estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente para produzir, certo? Perfeito. Então, o modelo de trabalho remoto, ele funciona, ele dá certo, tal, para algumas coisas, né? Vamos deixar claro, ele deu resultado. Só que as culturas organizacionais foram impactadas por isso. E principalmente as novas gerações. Ontem eu estava vendo, anteontem, uma matéria da Forbes falando que se você entrar hoje no TikTok, você tem vídeos ensinando a geração Z a parecer produtiva através do Zoom ou do Teams. Não sei se Eu vi você isso viu aí. isso já, entendeu? Parecer, então fake, né? Finja que você está produzindo para enganar o seu chefe, para enganar o seu gestor. Isso é um desaprender. E isso é um problema porque a gente está realmente criando uma geração que vai nos dar muito trabalho, muito problema, Fábio, como sociedade. Então, eu, como gestora de gente, eu me preocupo muito com isso, sabe? Com a sustentabilidade dos negócios, com a sustentabilidade das empresas. Como é que nós vamos criar grandes empresas, grandes organizações, né, grandes negócios com essa geração, entendeu? Que está sendo ensinada a fingir produtividade. Isso me preocupa. Então, eu acho que o nosso papel como gestores hoje é, dentro das empresas, trabalhar, sim, o fortalecimento de cultura, de uma cultura organizacional que eduque, que volte a educar. Assim como as empresas têm complementado, historicamente, o papel do Estado na saúde suplementar, ou seja, através dos planos de saúde, né? Hoje você não consegue trabalhar numa empresa que não ofereça o plano de saúde para o funcionário. Eu estou vendo as empresas tendo que assumir um papel de educação suplementar. Então, o jovem chega no ambiente de trabalho deseducado. Ele chega para trabalhar, ele não tem a mínima noção de que ele tem que ter, ele não tem educação corporativa, entendeu, Fábio? Qual é a postura que ele tem que ter? Né? Que existe uma noção, assim, de respeito para com o gestor, para com o colega, para com o ambiente. E eu não estou falando, por favor, né, de conservadorismo, nada disso, tal. Nada disso, ao contrário, né? A gente já aprendeu coisas legais de flexibilizar, de trabalhar em squads, né, de contribuir, de ouvir o jovem, de querer ideias novas, tal. Eu estou só falando de educação, né? Daquela coisa de respeitar o horário, sabe? De respeitar. O básico, né? Exato, de respeitar o colega que está falando, né? De, tipo assim, avisar o seu gestor de uma ou outra coisa. Está faltando o básico. Parece que, assim, as coisas meio que deram uma degringolada. Então, a gente está tendo que voltar ao básico. E aí, isso é uma tendência agora. Olha que coisa. A gente tem que voltar. Eu espero que a volta ao básico seja adotada como uma tendência. E aí, quando a gente vê algumas empresas fazendo os exercícios de volta para o ambiente presencial, em muito, Fábio, se deve a isso. Sim. Entendeu? A resistência das organizações ao trabalho remoto, em muito, se deve a isso. Na verdade, não é uma questão de funcionar ou não o modelo remoto. Ele funciona, a gente sabe que ele funciona. As empresas, quando foram obrigadas a ficar 100% no remoto, elas continuaram produzindo e deram lucro. O caso é que a gente foi vendo as coisas irem para um extremo, se perdendo. Então, as empresas acabaram enrijecendo, falando, não, agora eu quero todo mundo aqui de volta, porque vocês estão me deixando doido, né? Porque vocês desaprenderam, entendeu? Então, a gente está tendo que reeducar. E é esse o movimento que muitas organizações estão fazendo, né? E agora estão voltando a equilibrar novamente e tal. Então, eu diria que a gente está numa dicotomia, mas interessante. Eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio de várias coisas. A gente está falando de inteligência artificial, né? De tecnologia de ponta, de coisas incríveis, e, ao mesmo tempo, de coisas básicas, como gestão de tempo, saber conduzir bem uma reunião,
parar de, sabe, marcar uma reunião para fazer outra, né? Coisas Sim. básicas. Eu diria que a gente está nesse momento. E essa questão que você falou do presencial não é só também uma questão de cultura, né? Mas também tá ligado muito a isso que você falou da educação, do desenvolvimento desses profissionais novos, né? Porque a gente aprende convivendo com as pessoas e então, se você não tá lá, você tá na sua casa, e a gente ouve muito falar isso, né? Principalmente para as carreiras, para os cargos mais júniores, mais começo de carreira, é fundamental estar presencial para a pessoa poder aprender. E aí, É, tudo bem, ela passou por um cargo de gerência, diretoria, já consegue dar uma flexibilidade pela maturidade maior que a pessoa tem, isso. né? Então, Porque o isso é bom para os exemplo, profissionais também. você tem a questão do exemplo, tem a questão, a gente fala que tem um modelo de aprendizado 70-20-10, né? Tem muita coisa que você aprende junto ali, né? Fazendo junto com alguém mais experiente que você vai ver na prática, tal. Então, é isso. E essa geração mais jovem, né, a gente tem muito que aprender com eles, não tenha dúvida. E até isso é legal, né? Nessa troca ali no dia a dia. Então, eu acho que isso também é uma tendência, a gente recapitular algumas coisas e voltar para o básico em algumas coisas também. Muito bem. Luciana, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo e eu queria que você Legal. deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão querendo ou entrar no mercado de trabalho ou que querem crescer na carreira e dentro do agronegócio. O que você deixaria de mensagem aí para esses profissionais? Olha, para quem está querendo vir para o agro, eu tenho um pedido para fazer. Se prepare, porque o agro está precisando de gente boa. A gente, Fábio, está encontrando muita dificuldade para contratar profissionais de entrada no agro efetivamente qualificados, entendeu? A gente vem tendo dificuldade com a formação básica mesmo, nas universidades. A gente vem tendo, inclusive, essa conversa, sabe? Com as universidades, a gente precisa melhorar. E, além disso tudo que eu falei, né, de que as expectativas, às vezes, do jovem, quando chega no mercado de trabalho, são umas expectativas que precisam ser revistas, né, porque ele já chega achando que em 3 meses ele vai virar gerente, em um ano ele vai virar CEO, a gente precisa, né, se acautelar um pouquinho com isso. Tem uma questão de se preparar. Realmente, se você quer vir para o agro, cara, a gente precisa de gente boa, né? Então, assim, vai estudar, se dedica, vai ouvir alguém experiente, não tenha preguiça de ir a campo, de ir lá beber da fonte realmente, de entender o que está acontecendo, vai ler, né? Vai entender o que está acontecendo também, ler sobre o que acontece fora do Brasil, sobre outras referências, né? Não fica só no seu mundinho, sabe? Tenta ganhar amplitude para o seu conhecimento, para você, quando chegar, poder somar realmente, se diferenciar, né? Tenta ganhar conhecimento também de outras disciplinas. Então, assim, vai estudar marketing, vai estudar finanças, além de agronomia, né? Porque isso ajuda muito. Hoje, o nosso segmento, ele requer que você domine outros conhecimentos além de ser agrônomo, né? Além da agronomia. Então, quanto mais plural você for, mais você vai conseguir agregar para o agronegócio. Então, eu diria que essa carreira, se você tiver essas 3 frentes muito bem equilibradas, sabe, o conhecimento de agronomia, marketing e finanças, olha, esse tripé é imbatível, vai ajudar a sua carreira a ser uma carreira de sucesso, tá? E principalmente, assim, venha disposto a contribuir, porque é uma carreira bonita, mas é de muito trabalho, ela vai requerer que você ande debaixo de sol e de chuva, sim, porque o agro acontece debaixo do clima, né, na lavoura, é lá que ele acontece. Ele também acontece no escritório, mas ele acontece debaixo de sol e de chuva. Então, tem que ter boa vontade para poder se dedicar realmente
e vale a pena porque dá resultado, é uma carreira promissora, hoje é uma das carreiras que melhor remunera no Brasil, eu tenho que dizer isso, Legal. não é à toa que é tão concorrido, né, esse segmento, então eu incentivo muita gente a vir para o agro, mas venha bem preparado, só isso para não me dar tanto trabalho, tá bom? Excelente, excelente. Luciana, muito obrigado, então, por aceitar nosso convite aqui para compartilhar seus conhecimentos, sua experiência. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Fábio, eu que agradeço, foi um papo super agradável, adorei conhecer vocês, adorei o podcast, né, a iniciativa de vocês, achei bárbaro, que realmente, né, aproveitar todo esse contato que vocês têm aí, desejo muito sucesso para vocês, tá? Que a gente possa se encontrar outras vezes e eu fico à disposição, sempre que quiserem bater um papo, só dá um toque, tá bom? Obrigado, obrigado, Luciana. E agradecemos também aí aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar as informações aqui da AgroTravel, da Ouro Fino e da Luciana também na descrição do episódio, para quem quiser ter mais informações e entrar em contato. E para vocês que curtiram, continuem nos seguindo aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, para não perder nenhum episódio e ficar por dentro das novidades. E compartilhem com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!